22 minutos. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta do seu dia, claro, tudo que aconteceu ontem, você acompanha os desdobramentos e as atualizações. Eu não estou sozinho, seguimos juntos até às 10 da manhã. Eu e Samara Souza. Bom dia, Samara. Bom dia, Arthur, e bom dia para você que está ligado, sintonizado, ouvido coladinho nos 93.7 pela internet, o aplicativo Band Rádios, o aplicativo Mano, o super aplicativo, como diz o Arthur, Mano, e também pela nossa live no Facebook, daqui a pouquinho nas redes sociais com você. Confere lá, Band News Manaus está no ar hoje, quarta-feira, dia 11 de dezembro de 2019. Vamos juntos e a gente contando sempre com a sua participação por meio do nosso WhatsApp, que é o 993-51-9370. Os ouvintes já mandando as suas mensagens e confirmando essa manifestação, mais uma manifestação dos trabalhadores da área de saúde do estado do Amazonas e desta vez atingindo a maternidade Ana Braga. O Amazonas tem o segundo maior avanço do país, com alta de 2,3% na produção industrial, segundo a pesquisa industrial mensal do IBGE. O estado perde apenas para Goiás, que registrou aumento de 4%. Os números se referem a outubro na comparação com setembro. As principais atividades na indústria amazonense foram a fabricação de máquinas e equipamentos, com 51%, e a fabricação de bebidas, com 18,5%. Projeto que reformula as regras de incentivo à tecnologia da informação é aprovado. Fala Alex Ferreira. As comissões de Assuntos Econômicos e de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática aprovam nesta terça-feira o projeto de lei que reformula as regras para incentivar a tecnologia da informação. A proposta é proveniente da Câmara dos Deputados. O texto cumpre determinação da Organização Mundial do Comércio, OMC, para a reformulação da Lei de Informática até o final de 2019. A aprovação do projeto é uma resposta direta à queixa da União Europeia em 2014 e do Japão em 2015. Passageiros e pedestres relatam insegurança no terminal da Matriz, no centro da cidade. Fala Ricardo Chaves. Os manauaras que transitam pelo terminal da Matriz e usuários do transporte coletivo são alvos constantes da criminalidade no local. Segundo denúncias de ouvintes da Band News Difusora FM, os criminosos costumam realizar furtos e roubos. Apesar da Secretaria de Segurança Pública, SSP, ter deflagrado no último dia 9 de novembro operação para intensificar o policiamento, os delitos ainda persistem. O Congresso aprova o projeto de lei do Plano Plurianual para o período 2020-2023. No total, estão previstos 54 programas e mais de 1.000 metas em ações que totalizam mais de 6 trilhões de reais no período de 4 anos. O texto segue agora para a sanção presidencial. Band News. Tempo. Então, tempo na capital amazonense, o sol continua escondido entre muitas nuvens, tempo nublado na área central de Manaus e, segundo a Climatempo, temperatura de momento continua na casa dos 25 graus, com sensação térmica também de 25 graus e umidade relativa do ar em 89%. Ainda segundo a Climatempo, a previsão para esta quarta-feira na capital amazonense é de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e à noite. A previsão é de 22 milímetros para o período de hoje, onde a temperatura máxima deve alcançar a casa dos 32 graus. Seu caminho. Oferecimento Tucuxi Táxi. Reforçando a informação que por conta desta manifestação, essa ali na rotatória do São José, tem gerado congestionamento na Avenida Cosme Ferreira, no sentido centro e no sentido oposto. Atenção, você condutor que circula nessa região, é bom evitar, procurar uma via alternativa. Uma opção para você que vem descendo ali pela Avenida Altaz Mirim, no sentido rotatória do São José, se puder, entre ali na rua José Romão para sair um pouco mais à frente da Alameda Cosme Ferreira e evitar esse trânsito complicado. Nosso ouvinte final de telefone 7222 falando aí dessa manifestação dos trabalhadores em frente à maternidade Ana Braga, que fica ali nas proximidades da rotatória do São José. Bom dia, Band News. Uma dica aí para os motoristas, quem
vem aqui para a Zona Leste, na bola aqui da maternidade Ana Braga, a impressão que dá é que está tendo um protesto dos profissionais de saúde aqui na via que vai para a bola da Samsung. O trânsito está bem complicado. Quem puder evitar, evite. Band News FM, em 1 segundo tudo pode mudar. Meu nome é Jonas Saraiva, ok? Obrigada, Jonas. Obrigada pela informação. Fica a dica aí para os demais condutores que estão na Cosme Ferreira. Política, com Rosiane Carvalho. 8h28, informações de política com Rosiane Carvalho. Bom dia, Rose. Oi, Arthur, bom dia para os nossos ouvintes. Rose, o Ministério Público do Amazonas, ele realiza na manhã de hoje o cumprimento de mandados de busca e apreensão com o objetivo de reforçar as investigações da morte do engenheiro Flávio Rodrigues. Movimentação logo cedo, né, Rose? Essa é uma informação que foi divulgada pelo Ministério Público e a justificativa também é divulgada pelo Ministério Público. O pedido partiu, portanto, do promotor Igor Stalin, que está naquela acompanhamento paralelo, né, à Polícia Civil, esse caso aí do homicídio do caso Flávio, que envolve o enteado do prefeito Arthur Vigílio Neto, e o uso, né, de um carro da prefeitura, um funcionário da prefeitura naquele crime, né? E, segundo informações aqui, há também a participação de outros 2 promotores nessas investigações, que é o Armando Gugel e o Edinaldo Medeiros. Enfim, o que eu consegui apurar agora, o que tem de informação aí, Arthur, é que esse mandado de busca e apreensão está sendo cumprido na casa da Paola, né, e do marido dela, que é a irmã do Alejandro, portanto, enteada também do prefeito Arthur Vigílio, né, filha da Elizabeth Valeico, a primeira-dama. E, bom, essa é a informação que a gente tem até esse momento. A gente precisa apurar mais detalhes, mas enfim, eu quando recebi essas informações de busca e apreensão, imaginei que havia busca e apreensão no Eliseu, né, o funcionário da prefeitura, que há indicações de que ele tenha, pela própria investigação em que a Polícia Civil conseguiu concluir, fazer as informações que tem lá, que ele é o agente também da morte do Flávio, e para mim é um agente que pode explicar por que ele estava ali, né, por que o carro da prefeitura estava ali, enfim, acho que no Eliseu concentra as principais dúvidas desse caso, tanto relacionada ao crime do homicídio, como as dúvidas relacionadas a essa participação da administração pública nesse cenário de crime, né? Enfim, mas a informação que a gente tem é que o Ministério Público está interessado em informações ali da casa da Paola, vamos ver o que sai daí, né? Que informações vêm dessa busca e apreensão, mas acaba sendo também mais uma informação negativa muito próxima política, né? Com impacto político na imagem do prefeito Arthur Vigílio Neto. E, Rose, ontem parece que teve confusão na votação de projetos da Assembleia Legislativa? Nossa, Arthur, a gente tem muito assunto, mas a ver se a gente consegue resumir, né? Tem assuntos de interesse em relação aos projetos, são projetos polêmicos, tramitaram muito rápido, foram aprovados, acho até que sem chance de que algumas, por exemplo, projetos relacionados à Previdência, eu não vi participação, geralmente a gente vê na galeria, os servidores públicos protestando, não vi isso, né? Em função da rapidez com que aquilo foi aprovado. Mas teve também confusões políticas, né? Vamos começar pelos projetos. A votação foi expressiva, né, em relação a favor do governo, né? A maioria dos projetos que foram aprovados, especialmente esses 3 que nós vamos destacar, foram 18 votos. E parece que havia 3 ausências ali, o Sinésio Campos, Carlinho Bessa está viajando, não sei qual é o outro deputado agora. Mas, enfim, 18 votos, a base aliada demonstrando aí essa expressividade de votos. Teve a votação de um projeto, que é o projeto que perdoa dívidas da Petrobras, e que, segundo o governo, segundo a base aliada, né, os deputados que estavam defendendo o projeto, nas discussões, ele representa que no próximo dia 20, segundo ele, negociações que a Petrobras fez com vários estados em relação a essas dívidas. Bom, aí no próximo dia 20 há uma previsão de cair nas contas do governo valores da monta aí de 200 milhões, 240 milhões, mais ou menos assim, que vai ser, como tem a ver com a dívida do ICMS, vai ter divisão com os municípios, né, com o Duodécimo, com o Fundeb e tudo mais.
Quem votou contra, que foi o deputado Serafim, o Wilker Barreto e o Dermilson Chagas, eles não gostam da condução, falaram lá publicamente que não gostaram da condução que foi feita a esse projeto. Muito embora isso tenha sido debatido no âmbito nacional, no CONFAS, um acerto da Petrobras com as secretarias de Fazenda, enfim, até os parâmetros que estão sendo aprovados em outros estados, eles acham que a Assembleia deveria ter uma autonomia da sua atuação, não chegar e aprovar toque de caixa, deveria ser discutido, né? Ocupar o seu espaço, né? Nesse âmbito aí da sua participação de aprovar, não ser mera carimbadora, né, de alguns projetos. É isso que os deputados que votaram contra destacaram. Dermilson Chagas vai um pouquinho além, ele acha que está abrindo mão de muita receita, acha que poderia reverter essa receita, que os parlamentares do governo acreditam que isso aí era dificílimo de ser cobrado, né, que a Petrobras dificilmente pagaria, e que representa aí uma forma de receber esse recurso, né? Com essa divisão, eles acreditam que o Estado vai ficar com 100 milhões, né? Desses valores aí. Sim. Esse foi, inclusive, o projeto que mais causou um tumulto político, digamos assim, na base aliada. A gente chega nesse debate no final, tá bom? Aí teve outro projeto, Arthur, que é relacionado ao aumento da contribuição do trabalhador na questão da Previdência, que ainda não é a reforma da Previdência. A reforma da Previdência que o Estado precisa fazer, foi sugerida pelo presidente Bolsonaro, quando ele esteve aqui há umas 2 semanas, né? Mas houve um aumento na tributação, né, de 11% para 14% por parte dos trabalhadores, não é por parte do Estado, né? Então, um aumento de 3%, é isso que me espantou, que não houve ali uma adesão das categorias, das lideranças, como a gente vê, toda vez é uma regra, né, nesse sentido. Mas foi um dos projetos que chegou e foi votado, tramitado muito rápido, acho que tramitou em regime de urgência aí, né? Novamente, Serafim Corrêa, Wilker Barreto e Dermilson votaram contra, né? E aí você vê que há uma atuação de uma discussão que todos os estados estão fazendo, né? Me parece que todos os estados essa tributação chega a 14%, mas há, no contexto do governo Wilson Lima, mais uma questão negativa em relação essa imagem da relação com os servidores públicos, né? Ainda que o Estado precise fazer, que haja uma necessidade para diminuir o rombo da Previdência, ainda não vai chegar no total, né? Eu conversei aqui com os deputados da base aliada, eles acreditam que essa alteração pode diminuir, né, o que o Estado tem que aportar, né, em relação à Previdência, de 1 bilhão e alguma coisa, diminuindo em 200 milhões isso, essa alteração da alíquota da contribuição do trabalhador. No entanto, aí a gente vai somar o que teve de ato do governo ao longo do ano, que foi interpretado como um ato ruim nessa relação com o trabalhador, né? Teve o congelamento do salário por 2 anos, que foi aprovado pela Assembleia, né? Os policiais, por exemplo, entendem como uma inviabilização também das promoções, que era uma luta da categoria, uma conquista da categoria, né? Houve um tratamento muito de crise, né, na relação da greve com os professores, né? Agora há essa questão do aumento da alíquota da Previdência aí, e a oposição não perdeu a oportunidade, né? O Wilker e o Dermilson destacaram lá que nas outras gestões houve o aumento da contribuição patronal no governo Melo, no governo amazonino, e que nesse governo há um outro aumento. Embora esteja num contexto nacional, outros estados estejam fazendo essas alterações também, viu, Arthur? Por fim, nós estamos aí na questão do empréstimo. Houve a aprovação pela Assembleia de mais um empréstimo pelo governo do Amazonas, mais uma dívida para o Amazonas arcar daqui para frente, né? Com um valor de 1 bilhão e 200, né? Então, houve uma grande discussão no debate. Aí, mais uma vez, Serafim Corrêa, Dermilson e Wilker, contrários a isso, né? Serafim Corrêa, inclusive, dizendo que já votou algumas vezes em relação a algumas alterações em que o governo atua, em vez de usar recursos para investimentos, atua para cobrir custeio, mas ele disse que não vota mais nesse sentido. E por isso não votava mais em relação a essa questão do empréstimo, até comparou o Estado como alguém que se viciou em usar o cheque especial e não consegue mais sair do cheque especial. Isso não é bom, né? Agora, o que acontece? Quem é do governo diz que não, que esse valor vai permitir investimentos.
Eu vejo aqui, entre as justificativas do projeto, inclusive foi destaque na mídia, por exemplo, financiamento de Bolsa Floresta, né? Então, assim, é um debate necessário da proteção da floresta, né? Claro, né? Sem dúvida a gente tem falado isso diariamente, mas fazer empréstimo para garantir uma nova despesa, esse é o grande debate, se isso vai ajudar o Estado do Amazonas a sair dessa crise financeira, né? Aí a gente tem bem nesse campo do empréstimo, a gente tem um histórico desse ano do governo Wilson Lima, né? 300 milhões do FPI, que era um recurso de investimento interior do Estado, foi tirado para cobrir custeio também, né? E naquela ocasião ali, acho que por uma tratativa dentro da Assembleia, né, a relação do governo não era como é hoje com a Assembleia, acho que tem uma base aliada mais clara, né, nesse sentido, mas naquela ocasião houve aprovação de que 10% fosse encaminhado para a saúde do interior, né? Então teve uso também do fundo da AFEAM, 400 milhões para serem aplicados para pagar o 13º dos trabalhadores. O próprio recurso do 13º foi usado para pagar as empresas médicas, né, no primeiro semestre ainda, né? E teve o empréstimo do Banco do Brasil, acho que da ordem de 400 milhões. E entre as previsões do recurso daquele empréstimo do Banco do Brasil, parte era para rolar a dívida que o Estado já tem, que não está para rolar porque não estava conseguindo. Quando alguém quer rolar a dívida porque não está conseguindo pagar, né? Aí você lembra que no governo amazonino, ano passado, houve envio de um projeto que o governo tentava adiar o pagamento de algumas parcelas, aprovar para dar um calotezinho, né? Sim. Então, assim, eu não sei qual é essa condição, a gente precisa aprofundar um pouco mais, mas os projetos realmente votados com essa pressa toda, eles inviabilizam uma discussão mais profunda com a sociedade em relação a como está a dívida do Estado do Amazonas, né? Os parlamentares da base dizem que só consegue pegar dinheiro quem tem saúde financeira, quem tem condições de emprestar. Em parte, isso é verdade, né? Mas saúde financeira mesmo, o Estado do Amazonas não consegue comprovar nesse momento e ao longo do ano, acho que não tem cortes muito claros nessas despesas, né? A gente não conseguiu ver essa alteração de realidade. Bom, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda. 1 minuto. Ah, meu Deus. Muito assunto para pouco tempo, né? Exatamente. Na questão política, Arthur, houve uma discussão em torno daquele assunto da Petrobras, dentro de uma sala onde estavam reunidas as comissões, e me parece, como protagonistas de um debate muito acalorado, quente realmente, né? Quem estava do lado de fora ouviu gritos, estavam ali entre esse personagem, o presidente da Assembleia, Josué Neto, e o deputado Saulo Viana, que é presidente da comissão, acho que de assuntos econômicos, enfim. Mas ele estava à frente, ele é vice-líder do governo, estava à frente desses debates todos aí, né? Eles fizeram aí uma discussão muito forte entre os dois, houve uma briga, até falei com os dois hoje pela manhã para ouvi-los a esse respeito, mas deputados da base aliada falaram comigo em off ontem e colocaram a seguinte leitura, né, de que havia ali uma tentativa do presidente da Assembleia de manobrar contra o governo do Estado nas votações, que fazem leitura de que ele está isolado em função dessa atitude e tudo mais. E eu conversei com o presidente da Assembleia, o Josué Neto, agora pela manhã, o que ele me colocou aqui, que ele assumiu o cargo, ele estava como governador em exercício, né, em função da viagem do Carlos Almeida e do Wilson Lima. Né? E aí essa leitura de que ele voltou para a Assembleia para participar das votações, os parlamentares fazem leitura como se fosse uma manobra, né? E ele disse assim, olha, eu assumi o cargo pelo qual fui eleito para garantir a tramitação legal das matérias e independência entre os poderes e instituições, TJ, Ministério Público, Alian, TCE e Executivo. Essa é a verdade, né? Ele me colocou que havia uma preocupação por parte de outros poderes em relação à tramitação desse projeto da Petrobras, num primeiro momento, e achava que esse projeto, em função dessa preocupação com outros poderes, não deveria ser votado ontem, né? Isso. A outros deputados da base aliada entenderam que não. E aí começou a grande confusão, que foi aí chegando a um extremo de uma temperatura maior. O Josué Neto, presidente da Assembleia, disse que num segundo momento houve aí, por parte do governo também, uma atuação de convencimento desses outros poderes que o projeto poderia, sim, ser votado, né, sem a preocupação deles, e aí
Aí acabou tendo um entendimento entre todos eles já com o Josué na presidência da Assembleia e a votação aconteceu essa aprovação aí por parte do projeto, né? Eu perguntei dos dois parlamentares como é que estava o ânimo deles em relação à relação política, né? Bom, o Saulo Viana me disse assim, não brigo com ninguém, pode bater na minha cara 10 vezes para eu poder brigar, né? Eu estou na política para construir pontes. Até quando ele discute com o Ilker Barreto, ele fala que discute com frequência com o Ilker Barreto, ele vai lá e dá um abraço. Ele diz que não tentou roubar o PTB, entrou mais esse debate político aí do Josué Neto, né? Que o Josué Neto é uma força política, que ele é um prefeiturável, segundo o Saulo Viana, o Josué Neto já anunciou a desistência disso, né? E que ele é presidente da Assembleia Legislativa. E que pode estar irritado com a falta de entendimento dele com o partido e que o Saulo diz que teve um desconto aí nele, né, nessa situação. José Neto disse que não é dessa maneira, né, que não houve esse tipo de direcionamento, mas que ele também não está dentro da política para discutir, como ele acha que é normal desses momentos aí, e que ele não guarda rancor de ninguém. Até brincou, não tenho rancor nem do Davi Almeida. Então a coisa vai longe, né? Acho que hoje é um momento de a gente observar como é que vai ser o comportamento dos deputados lá na Assembleia, para saber como é que vai ficar. Eu acho, minha opinião em relação a tudo isso aí que a gente jogou, houve uma pauta muito quente do governo, que tem grandes desdobramentos, acho que rende 2 semanas de matéria aqui para a gente, que a gente vai precisar se aprofundar mais. E, paralelo a isso, a gente vê uma confusão, sim, uma confusão dentro da base aliada. Eu acho que há deputados se digladiando ali em relação à atenção que querem ter do governo do Estado, né, dessa relação com o governo do Estado. Isso é um problema, né, para a base aliada e para o governo. Parece uma coisa de força, alguns leem como uma coisa de força, até de isolamento, né, do presidente da Assembleia, eu não sei se é bem assim a leitura. Você lembra quando teve o Davi Almeida, né? E a confusão que ele tinha com o governo do Estado. Ele não tinha número expressivo de deputados ao lado dele, mas ele fez um grande estrago ali com o governo, né? Porque ele decidiu ser oposição ao governo. E depende do presidente da Assembleia a pauta, né? A definição de pauta de votação. Ainda que se peça regime de urgência e o plenário é soberano, né, pode decidir de colocar ou não um projeto, esse regime de urgência só entra em pauta se o presidente quiser, né? Então, assim, há no presidente da Assembleia realmente uma concentração de poder importante que pode ter um problema nessa relação política, mas também um problema para o governo do Estado, né? Sim. Rose, obrigado pelas informações. Qualquer novidade, só acionar a nossa equipe. Bom dia. Bom dia. Todos os dias, nossas equipes se empenham para provar a você quem é o melhor no atendimento, na agilidade. Agora, Manauara Táxi e Tucuxi se juntaram para oferecer a você o melhor serviço de mobilidade. São mais de 500 carros, motoristas treinados. É mais rapidez, conforto e segurança, porque nosso objetivo é um só: levar você. Liga ou peça pelo WhatsApp 21 23 90 90. Manaus vai de Tucuxi. Dos números da economia do Brasil e do mundo ao dinheiro que entra e sai do seu bolso. Esta é a rádio de notícias mais ágil e completa. Rádio Band News FM 93.7. 8h46, 8h46 na capital amazonense, faltando 14 minutinhos para as 9 horas da manhã. A gente segue te mantendo muito bem informado no Band News Manaus desta quarta-feira. Lavadores de vidros e flanelinhas voltam às ruas e motoristas relatam até agressões. Os detalhes com Gabriele Moura. Os ouvintes da Band News Difusora FM falam que os lavadores de vidro e flanelinhas estão espalhados por toda a cidade, principalmente na rotatória do Eldorado, nos arredores da Arena da Amazônia e no centro. Os motoristas reclamam que a abordagem acontece sempre que o sinal fica vermelho. Eles fazem o serviço sem a autorização deles. A Secretaria de Segurança Pública, SSP, diz que as informações de atuação serão repassadas ao setor de investigações e ressalta a importância de fazer o boletim de ocorrência.
Um adolescente indígena apurinã é apreendido no município de Lábrea, no interior do Amazonas, por ato infracional ligado a homicídio duplamente qualificado. Ele foi ouvido em audiência de apresentação na última segunda-feira e confessou a morte do colega, um outro adolescente da mesma etnia. O Ministério Público do Amazonas defendeu na representação as qualificações de fútil e meio cruel. O rapaz, acompanhado da família e de um advogado, alegou legítima defesa. Fluxo de pessoas no centro da capital para as compras de fim de ano aumenta, fala Tauane Costa. Bem, daqui a pouco, tá aqui a Tauane. Os consumidores já estão à procura de presentes de fim de ano. A movimentação no centro da cidade é notada pelos comerciantes da região. Segundo a Fé Comércio, os manauaras esperam gastar, em média, R$ 165 somente no Natal. As principais intenções de compras são roupas e alimentos. As tropas da Força Nacional devem chegar por volta de meio-dia no horário de Brasília, no Maranhão, para atuar na região onde 2 índios da etnia Guajajara morreram e outros 2 ficaram feridos em um atentado no fim de semana na BR-226. Os agentes devem ficar no estado por em torno de 90 dias. Essa ação tem como objetivo garantir a integridade física e moral dos povos indígenas, dos servidores da FUNAI e dos não índios. 8h49. Passageiros e pedestres relatam insegurança no terminal da Matriz, na área central da cidade. A reportagem é de Ricardo Chaves. Os usuários dos ônibus coletivos e pedestres que circulam pelo terminal da Matriz se sentem inseguros com os constantes furtos e roubos no local. A dona de casa Rosângela Ribeiro todos os dias precisa passar pelo terminal para ir à igreja. Ela diz que os criminosos são conhecidos na área. Quando eu aguardava o ônibus, tem umas pessoas que ficam sempre num determinado horário, que é o horário de rush, aquele que é muita gente que entra nos ônibus. E as mesmas pessoas com mochila, elas esperam aglomeração na hora da entrada do ônibus para se enfiar no meio e um vai metendo a mão no bolso do outro, de 2 a 3 pessoas. Tinha que ter câmeras ali. O estudante Hernan Passos relata que já presenciou assaltos no local. A última vez que eu estive, inclusive, no terminal da Matriz, eu presenciei um assalto e era no horário de pelo menos 10 horas da manhã, mas já presenciei também outros assaltos na Praça da Matriz, principalmente no horário noturno. A comerciante Ana Vitória comenta o medo de andar pelo terminal. Já enfrentei situações em que eu vi pessoas sendo roubadas. É muito preocupante a situação da segurança nesse terminal. Estrutura de maneira precária, né? Eu acho que até os próprios ambulantes sofrem com isso, tanto quanto a população precisa pegar ônibus lá. Em época de fim de ano, o comércio fica agitado no centro de Manaus. O promotor de vendas, Vitor Queiroz, reclama da falta de sinalização nas paradas de ônibus. Falta iluminação naquela área. Eu sempre tenho dificuldade para saber qual é a minha plataforma, porque falta cartazes. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas lançou no mês passado a Operação Natal Paz 2019. A finalidade é intensificar o policiamento em áreas que ficam movimentadas com a chegada das festas de fim de ano. A ação se estende até dia 6 de janeiro de 2020 e envolve aproximadamente 700 homens da Polícia Militar. Não é fácil andar naquela área. A gente está até comentando aqui em off, né? Tu e o Patrick também na conversa, porque ali a quantidade de ambulantes que tomam conta do terminal da Matriz, das pessoas circulando, é muito fácil para a circulação de bandidos naquela área da cidade e precisa contar com policiamento o tempo todo ali. Sim, nesse período a gente tem visto todas as manhãs a Polícia Militar fazendo um cerco aqui no centro da cidade, tem atuado de fato, mas o que me chama a atenção, principalmente no terminal da Matriz, é que essas pessoas fazem, assaltam e parece que tem certeza da impunidade que ninguém vai ver, porque muitas das vezes é ali durante a tarde, durante a manhã, e parece que não tem vergonha. Eu até presenciei, lembro recentemente, como é que eles fazem. Um deles fica ali no bolo, aguardando os ônibus, e aí faz a parada pro ônibus. Quando o ônibus para, ele fica na porta, ali empatando, impedindo com que as pessoas entrem. Nesse aglomerado ali tem um outro, ou uma outra, tem casos que são mulheres também,
E elas ali naquele empurra, ficam tirando celular, tiram carteira, tiram dinheiro e depois vão embora. É um golpe que eu presenciei e que acontece com bastante frequência nesse terminal da Matriz. Sem contar pessoal que está com boné no ônibus, puxa o boné pela aquela janela, celular, fone de ouvido e uma série de coisas que acontecem no terminal. É muito triste uma situação dessa. Como está o usuário do transporte coletivo hoje em dia, né? Enfrentando redução na frota, enfrentando os ônibus em péssimo estado, enfrentando os assaltos, enfrentando os ônibus pararem no meio do caminho, enfrentando tanta coisa, né, gente? Enfrentando a falta de troco, enfrentando o dinheiro sumindo das carteirinhas também. E por aí vai. Haja paciência, haja dinheiro, né, também para suportar tudo isso. E isso atinge principalmente as pessoas que não têm condições. Exatamente. Não é fácil. 8h53, ouvintes da Band News Difusora FM relatam incômodo com a presença de lavadores de para-brisas e flanelinhas em semáforos da cidade. A reportagem é de Gabriele Moura. Segundo os ouvintes da Band News Difusora FM, os lavadores de vidro e flanelinhas estão espalhados por toda a cidade, principalmente na rotatória do Eldorado, nos arredores da Arena da Amazônia e no centro. O ouvinte, que não será identificado por motivos de segurança, relata que de dentro do carro dele presenciou uma agressão no semáforo. Então essa senhora estava parada lá no carro e aí eles abordam de 2 ou 3 pessoas na frente e atrás do carro. Ela, a priori, ela disse não. Deu para ver nitidamente que o vidro dela não estava escuro. E aí, mesmo assim, eles efetuaram a limpeza do automóvel dela. Então, na hora que ele terminou, ele pediu, botando o gesto de estar com fome, pediram lá e ela disse que não tinha, né? E aí ele pegou aquele rodinho que eles usam lá e aí um bateu na frente do carro dela e outro bateu atrás. O retrovisor dela foi quebrado. Os motoristas reclamam que a abordagem acontece sempre que o sinal fica vermelho. Eles fazem o serviço sem a autorização dos motoristas. O autônomo Jefferson França pede mais fiscalização. Ficam aborrecidos quando não recebem nenhuma ajuda. É bem complicado e acredito que requer uma atenção maior por parte das autoridades. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública, SSP, diz que as informações serão repassadas ao setor responsável por investigações e ressalta a importância do cidadão fazer o boletim de ocorrência. Em relação a um programa criado em 2017 voltado à empregabilidade, a SSP relata que era voltado a limpadores de vidro e não flanelinhas e que 40 limpadores iniciaram cursos no CETAM, 20 concluíram e somente um seguiu para a fase final com cadastro para emprego no Cine. Sobre a fiscalização da atividade de guarda de veículos, a pasta diz que é de responsabilidade do município. Na Zona Sul, a PM tem um projeto chamado Flanelinha Legal, que funciona em regiões onde não existe a Zona Azul. Interessante. Hoje é de responsabilidade do município, mas no governo anterior, quem fez a limpeza, quem agiu primeiro foi a Secretaria de Segurança, né? Tirando esses flanelinhas que estavam ali só para roubar, que estão, né? E eles ainda continuam atuando na área central da cidade, eles não saíram da área central da cidade. Você é duplamente assaltado aqui na área da cidade, quando com o sistema Zona Azul, você tem que pagar o sistema Zona Azul e de quebra tem que dar um trocado para o flanelinha para ele não arranhar teu carro. Porque segundo o sistema Zona Azul, ele não pode se responsabilizar, porque a responsabilidade da segurança é da segurança pública. E agora a fiscalização é do município? Não dá para entender. Não dá para entender de forma alguma, até porque você está pagando para estacionar. Então, se você está pagando para estacionar em determinado local, a responsabilidade, teoricamente, tinha que ser do sistema Zona Azul, o que não acontece. Foi inclusive você, Samara, que me relatou que roubaram o seu limpador. Meu, da Thaís Gama, de vários colegas aqui da rádio que tem carro, que pagam seus impostos direitinho, que pagam o Zona Azul, tem aí o seu carro arranhado, o seu carro roubado e fica tudo por isso mesmo. Fica tudo por isso mesmo, no prejuízo. A gente, inclusive, tentou um contato aqui com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que orientou a população a ir a uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência, denunciar, uma vez que a atividade de flanelinha não é crime. Não é crime, porém, quando você se sentir coagido diante de uma situação dessa, receber algum tipo de ameaça, arriscarem seu veículo, roubarem alguma coisa, é crime, obviamente, você tem que denunciar
registrar um boletim de ocorrência. Isso fez com que eu não estacionasse mais aqui na frente por conta dessa insegurança. A gente acaba gastando um pouco mais, dinheiro também, né? sem dúvida, né? E a gente acaba até muitas das vezes pagando um pouco mais por conta tendo essa segurança num local em que o seu veículo está ali seguro, né? O que é muito complicado para os trabalhadores, funcionários aqui do centro da cidade e para quem vem fazer as suas compras. Agora, interessante é que o Manaus Trans funciona que é uma beleza. Manaus Trans não, né? É o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana Trânsito. Os agentes funcionam que é uma beleza, multando todo mundo que de repente esqueceu de colocar crédito no aplicativo, que de repente esqueceu de pagar, além de pagar para o Sistema Zona Azul depois, porque teu nome fica lá sujo. Sim. Se um guarda de trânsito passar e ver que você tem uma irregularidade, você é multado. E isso funciona como uma beleza, principalmente aqui na Avenida Eduardo Ribeiro. 8h58, faltando menos de 2 semanas para o Natal, o fluxo de pessoas no centro da capital para as compras de fim de ano aumenta. Os detalhes com Tawane Costa. Já é intensa a movimentação dos consumidores que estão à procura de presentes de fim de ano. Pelas ruas do centro da capital, as vitrines de algumas lojas, assim como no seu interior, já estão estampadas com artigos natalinos. Segundo a Fé Comércio, os manauaras esperam gastar em média R$ 165 somente no Natal. O ouvinte Francisco Lima fala das vantagens em realizar as compras no centro. Por um lado, para nós que trabalhamos nas ruas do centro, é uma maravilha. Tem até lugar para estacionar. A maior concentração de lojas ainda fica no centro da cidade. E é gostoso estar no centro da cidade e fazer compras nessa época do ano. A movimentação também já é sentida pelos comerciantes. É o que relata a gerente de uma loja de roupas, Nayana Farias. O movimento aumentou bastante, né? Tem muito mesmo, muito lotado. É muita gente que a gente até fica sobrecarregando o vendedor. E aí fica até um pouco pesado para a gente lojista conseguir atender a demanda de clientes. A grande maioria, cerca de 86,4%, ainda não decidiu o que vai comprar. O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, Ralf Assayag, destaca as principais intenções de compra dos manauaras. Então eu tenho 2 segmentos. Um é o volume que as pessoas vão comprar, que vai ser o vestuário, e o outro começa-se já a ouvir um pouco também lá embaixo, já um pouquinho dessa linha branca, que seria geladeira e fogão. A previsão da CDL é que mais de 4.000 empregos temporários sejam gerados neste fim de ano, 1.000 a mais do que o ano passado, demonstrando o reaquecimento da economia. Na ponta do lápis, com Marcos Silvestre e Felipe Bueno. Professor, muita gente diz, se eu tivesse dinheiro faria tanta coisa. O que o senhor tem a dizer a quem se expressa dessa forma? Felipe Bueno, se tivesse dinheiro, né? Sabe o que eu digo? Eu digo o seguinte, Felipe Bueno, o dinheiro jamais pode impedir você de realizar qualquer sonho verdadeiramente importante nessa vida. Peraí que isso é importante para a sua prosperidade. Eu quero repetir aqui com todas as letras. O dinheiro, ele jamais pode impedir você de realizar qualquer sonho verdadeiramente importante na sua vida. Olha o que eu estou dizendo, não diga isso. Não diga que o problema é falta de dinheiro. E por 2 motivos. Primeiro é o seguinte, o que são sonhos verdadeiramente importantes na sua vida? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer todo dia. Porque muitas vezes a gente está correndo atrás de sonhos que não são nossos. São sonhos do mundo. São sonhos que tentaram enfiar na nossa cabeça como coisas que a gente tem que ter nessa vida para ter uma vida plena, realizada e feliz. Será que a gente verdadeiramente sonha com essas coisas? A gente quer essas coisas? A gente deseja essas coisas? Será que realmente nós precisamos dessas coisas para ter uma vida plena e realizada? Então esse é o primeiro ponto dessa história de que o dinheiro não pode te impedir de realizar qualquer sonho verdadeiramente importante. Seja muito criterioso e escolha de forma muito sábia os sonhos atrás dos quais você vai correr nessa vida, pelos quais você vai se sacrificar, porque sempre implica em sacrifício. E aí o outro lado é o seguinte, o dinheiro não pode ser problema, porque se o sonho é verdadeiramente importante, se ele faz sentido, se ele está encaixado, você tem que correr atrás de ganhar o dinheiro necessário
e ter sabedoria no que vai fazer com esse dinheiro, ter gastos mais econômicos, ter dívidas mais prudentes, fazer investimentos mais dinâmicos, para que esse dinheiro renda o suficiente para que você consiga realizar os sonhos que são verdadeiramente importantes. Esse é um tema que eu comento lá no meu livro Prosperidade Radical, 30 atitudes inovadoras para fazer seu dinheiro valer mais. Faça o seu dinheiro valer mais e ele vai ajudar você a realizar todos os sonhos verdadeiramente importantes na sua vida. Você que quer prosperidade radical para a sua vida financeira, cuja fórmula nós temos aqui, que é fé no trabalho, juízo no bolso, Band News FM no coração. Vamos prosperar e vamos partilhar. A análise da economia de forma clara como 2 mais 2. Como os big números da Fazenda, do Banco Central, dos investimentos estrangeiros, das bolsas, dos bancos e das corporações afetam o seu bolso. Sintonizado aqui na Band News FM, você entende mais e mais e se livra do economês. Band News FM, em 1 segundo, tudo pode mudar. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. Você ouve Band News Manaus. 9h03 na capital amazonense. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, faz vistoria na BR-319 no chamado Trecho do Meio. A finalidade é avaliar a ação da gestora ambiental que faz o controle dos trabalhos de manutenção da rodovia. Antes da inspeção, foi feita uma reunião com representantes do Ministério Público Federal, o MPF, e do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, para tratar do processo de licenciamento das obras de pavimentação. A BR-319 é a única ligação rodoviária entre Manaus, capital do Amazonas, e Porto Velho, capital de Rondônia. O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas aprova com ressalvas e uma determinação as contas do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, referentes ao exercício financeiro de 2018, com um orçamento total de mais de 4 bilhões de reais. A análise das contas ocorreu ontem. A aprovação resulta na emissão de um parecer prévio que será encaminhado ao Legislativo Municipal, responsável pelo julgamento político das contas do prefeito. A contratação de venezuelanos e pessoas de outras nacionalidades será discutida hoje entre empresários e representantes do setor privado e sociedade civil em Manaus. O encontro empresarial sobre contratação de refugiados emigrantes quer estimular a integração socioeconômica da comunidade estrangeira na capital. O evento será gratuito e deve acontecer no Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, o SEBRAE, na Avenida Leonardo Malcher, no centro da cidade. E a Mega Sena sorteia hoje um prêmio estimado de 25 milhões de reais. As 6 dezenas serão sorteadas a partir das 7 da noite, horário de Manaus. A cartela com 6 dezenas marcadas custa R$ 4,50. Pensa Manaus. Saúde. 9h05. Hoje no Pensa Manaus Saúde, nós vamos falar sobre as comidas para o fim de ano. O que não pode comer, o que pode ser prejudicial à saúde. Não pode misturar. Não pode misturar, quantidade, né? Tem aquela ceia, né, que você se esbalda, come demais. Eu me acabo na rabanada. Ô, coisa boa. Para falar com a gente sobre esse assunto, está ao vivo por telefone a nutricionista Nayara Queiroz. Nayara, seja bem-vinda à programação da Band News Difusora. Bom dia. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, ouvintes da Band FM. Tudo certinho. Vamos começar aqui explicando aqui para os nossos ouvintes, porque daqui a uma semana já é o Natal, né? Aqui uma semana, algumas semaninhas, né? Um período de muita comida boa, mas também muitas, podemos dizer, gordices, né? Que podem gerar problemas para a saúde. E o que a gente pode ou não comer nesse período? Vamos lá. É importante ressaltar que o Natal é uma vez por ano, né? As festas finais de ano é uma vez ao ano.
Então, assim, se você já tem uma patologia instalada, é necessário evitar certos alimentos. Por exemplo, muita gordura. É importante também imaginar que os alimentos que são servidos no Natal somente são nessa época. E quantidades, só evitar um pouquinho o exagero nas quantidades. Então, não é que é 100% liberado, mas pode consumir desde que seja consumido com cautela. É preciso evitar os carboidratos, Nayara? Não, é importante não demonizar os carboidratos. Certo. Mas eu faço a sugestão de você optar. Se consumir a farofa, diminui um pouquinho no arroz. Então, eu faço a sugestão, né? Se algumas ceias, né, são servidas lasanha, que é um carboidrato por ser massa, e daí você opta ou pelo macarrão ou pelo arroz. É só fazer uma harmonia nos pratos, optando pelos carboidratos, não os demonizando. Sim. Nutricionista, nesse período de Natal, muitas pessoas, quando vem aquela mesa farta, não pensam, vou tirar um pouquinho disso, vou colocar um pouquinho mais, né? Aquela mesa farta, muitas das vezes, faz com que estimula a gente comer um pouquinho de cada coisa, né? Mas esse pouquinho, ele tem que ser moderado, né? Exatamente. Consumir com moderação, você pode se viver feliz a festa de final do ano, até porque não tem apenas Natal e Ano Novo, né? Sim. Tem as confraternizações que daí as pessoas se esbaldam, né? Mas se tiver uma alimentação equilibrada durante a semana, durante os meses, não tem por que não consumir as comidas que são tão gostosas e que é uma vez ao ano, né? E praticar exercícios físicos também é muito importante, associar. Agora, Nayara, o que eu observo é que tem muita gente que deixa de comer o dia todo para se esbaldar na ceia. Isso é complicado também, né? Com certeza. Eu mesmo, ó. Tenho que confessar. Então, as pessoas, elas têm eles imaginam errado, né? Não é ficar sem comer, é comer certo. Tem uma nutricionista que eu me inspiro, que ela diz o seguinte: não coma menos, coma melhor. Então, pode consumir os alimentos, desde que seja bem equilibrado, um consumo aceitável, evitar muitas frituras. A rabanada, conforme você citou, né? Adoro. Ela é muito gostosa, sim, mas tem a opção da assada também, né? Às vezes eu deixo comer o peru para comer a rabanada. Imagino. Não tem jeito. E Nayara, para quem está pensando em fazer a ceia, né? Bom, já visando essa forma mais saudável, né? Que tipo de alimento, digamos, pode ser preparado, pode ser pensado, com que tipo de... não tô pedindo uma receita, mas assim, o tipo de alimento que as pessoas podem ter, né? Por exemplo, o arroz. Esse ano eu vou substituir por um arroz integral. Um feijão, pode ser um feijão assim, uma carne mais grelhada, evitar, digamos aí, até mesmo frituras, né? Que tem bastante nesse período. Sim, sim. Olha, com a sinceridade de uma nutricionista, eu digo o seguinte: a restrição leva à compulsão. Então, o que é o ideal? É você consumir menos, não optar por um ou por outro, exceto, como eu disse no começo, se você é uma patologia instalada, como diabetes, por exemplo, que de fato é necessário diminuir o consumo de carboidratos. Mas consumir um arroz com uva passas, quer dizer, quem gosta de uva passas, né? Com uva passa, tudo certo, tudo Já bem. tem gente, a nossa repórter aqui, a Tawane Costa, dizendo, a uva passa? Passa, eu adoro uva passas e ela é muito saudável, inclusive, ela tem antioxidantes, as pessoas, tadinha da uva passa, né? Tem gente que não gosta, mas ela é saudável, né? Sim, a uva passa é muito saudável, tem antioxidantes, tem flavonoides, ela faz muito bem para a saúde. Agora é questão de gosto, né? Certo, verdade. É muito importante. E a gente tem aqui também algumas perguntas dos nossos ouvintes, perguntando sobre a questão de frutas secas. Elas têm gordura ou pode usar em todos os pratos, né? Tá, vamos lá. Bom, as frutas secas como a tâmara, por exemplo, ela é excelente para você consumir numa proteína como o peru, que geralmente é servido nas ceias, né? Ela faz bem pro coração, ou também as castanhas, que são as oleaginosas. Elas sim contêm gordura, mas são gorduras de boa qualidade, como o ômega 3, e além disso, o selênio, que é um mineral, que é excelente para as células. Entendi. Aí pode sim consumir. Pode consumir, né? Mas também
outras pessoas perguntando aqui que na ceia, geralmente as pessoas têm o costume de colocar bastante frutas, né? Há um modo saudável, né? Até mesmo da gente... Porque frutas a gente pode substituir muitas das vezes por um refrigerante, né? Por um alimento mais gorduroso, inclusive, né? Isso mesmo. Aí uma outra dica que eu dou, né? Não consumo refrigerante. Aí sim, eu sou muito a favor da substituição do refrigerante pelo suco. Suco natural, né? Suco natural, se possível, claro. E as frutas, né? Que elas servem como uma entradinha, né? Para você comer ali e em seguida você consumir o prato principal, que é a ceia em si. Agora, Nayara, nosso ouvinte, o Paulo, está perguntando aqui quais as dicas para uma ceia simples, saudável e nutritiva. Ah, certo. Bom, uma ceia simples e saudável, né? Tem a proteína, que pode ser tanto o Chester quanto o peru, porque ela é uma carne saudável, ela não contém tanta gordura, principalmente o peito da ave. E arroz, né? Não pode faltar o acompanhamento, que é o arroz. Como sem passas? Aí é o gosto do freguês, né? O nosso ouvinte, o Francisco Roberto, dizendo: uva passa com arroz é uma delícia. Ai, que bom que ele gosta, porque é muito bom mesmo. E além disso, se possível, evitar um pouquinho a farofa e saladinhas. Tem a salada de grão de bico, que você pode acrescentar como se fosse um acompanhamento também. O grão de bico, com até mesmo chester desfiadinho, pode ser um excelente acompanhamento, é saudável. Tem gente que já quer o acompanhamento com salpicão, né? Ou com a maionese, quer misturar ali a maionese. Aí consome bem pouquinho, assim, né? Uma vez por ano não faz mal, não. Come bem pouquinho, assim, não faz mal, não. O nosso ouvinte aqui está perguntando sobre as confraternizações antes da ceia, né? Tem gente que trabalha no local, aí tem uma confraternização, vai para aquele rodízio de pizza. Aí tem a confraternização da família, vai para outro rodízio de carne. Como é que faz para administrar tudo isso? E não extrapolar, podemos dizer assim, porque é quase que impossível você ir para um rodízio e não extrapolar, né? Exatamente. O que eu faço sempre, eu sugiro aos meus pacientes sempre, ao invés de você ir ao rodízio, consuma ao à la carte. Você não está deixando de comer ali a pizza, o sushi ou a carne, né? Mas está consumindo reduzido. Está consumindo ali, só não está extrapolando 30 fatias de pizza, por exemplo, né? Mas está lá. Eu sugiro sempre isso. Carne de porco é saudável? Nosso ouvinte perguntando. A carne de porco, ela é uma carne muito saudável. Ela é uma carne branca, ela é saudável. Só que não é o bacon, não, tá? Certo. Então já serve para substituir até a carne vermelha, que está em alta agora, com preços nas alturas. Dá para substituir tranquilamente, não é, Nayara? Tranquilamente. Ou as proteínas de origem vegetal, como o grão de bico, o feijão, a lentilha. Perfeito. Pode ser substituída. A gente conversou aqui no Pensa Manaus Saúde desta quarta-feira com a nutricionista Nayara Queiroz. Nayara, seja muito obrigado pela sua participação. Tem alguma mídia social no qual os nossos ouvintes podem lhe encontrar? Eu que agradeço o convite. Tem sim meu Instagram, que é @nutricionista_Nayara com Y, Queiroz com Z, tudo junto. Aí tem umas dicas bem legais lá. Coisa boa. Fica um convite, inclusive, para estar conosco em outras oportunidades. Até mais. Claro, muito obrigada. Um bom dia. Bom dia. Seu caminho. Oferecimento Tucuxi Táxi. Deixa eu ver como é que está a situação ali na Alameda Cosme Ferreira, na rotatória do São José. Melhorou, Samara. Eu penso que aquela manifestação que estava acontecendo mais cedo já terminou por ali. Ou se continua o trânsito, as que saíram do meio da pista, não afeta tanto o trânsito naquela região. Mas lembrando que quem desce pela Avenida Tasmirim, no sentido rotatória do São José, ainda encontra alguns pontos de retenção no sentido oposto, também sentido bairro, sentido rotatória do Produtor. O trânsito é intenso. Pegando ainda a Alameda Cosme Ferreira, chegando na rotatória do Coroado, tem retenção bem no fim, e na saída da Avenida das Torres também o trânsito não é dos melhores. Nosso ouvinte aqui falando de um acidente de trânsito com vítima lesionada na Avenida Humberto Calderaro, antiga Paraíba, com a Rua Belo Horizonte. Tem o SAMU em atendimento a essa vítima lesionada e já tem também agentes de trânsito no local em atendimento. Então, muita atenção, condutor na Humberto Calderaro com a Belo Horizonte, aquela descida, né, que vai ali em direção ao Parque 10, nas proximidades do Manauara. Muita atenção nesse trecho da capital amazonense.
aqui no mapeamento Band News, aparecendo uma ocorrência de trânsito na Torquato Tapajós. Passando, deixa eu ver aqui, passando o Clube Municipal, é isso? Passando o Clube Municipal. Tem 2 ocorrências, uma na Torquato Tapajós e outra na saída da Senador Raimundo Parente. Então, muita atenção, condutor, nesta área da cidade. Tem trânsito lento na Torquato Tapajós, a partir do Instituto Denizar Rivail, até passando um pouquinho a Senador Raimundo Parente. O condutor enfrenta lentidão no trânsito, muito por conta dessas 2 ocorrências registradas nessa importante via da cidade. E agora, mudando de assunto, ou retornando a falar do Sistema Zona Azul, nosso ouvinte aqui traz a informação. Deixa eu ver se eu acho ele. Às vezes eu pego aqui as pessoas e de repente some esses muitas áudios mensagens. que a gente... É verdade, está aqui, achei. Nosso ouvinte, final de telefone 2709, falando também do Sistema Zona Azul. Continuam algumas falhas no sistema que vira e mexe. Eles não corrigem essas falhas, principalmente são rápidos. Quando a pessoa, de repente, esquece de pagar ou sabe que pode pagar depois, aí coloca ali como um vermelho, né, na pessoa, a pessoa paga e mesmo assim é multada. Complicado é isso. O que não falta é agente de trânsito na área central de Manaus para fazer esse serviço, enquanto outras áreas também precisando do serviço dos agentes. Temos aqui a sonora o áudio do nosso ouvinte falando sobre esta situação. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. Falando do Zona Azul e Flanelinha, né? Quando alugam um determinado horário, 1 hora, 2 horas ou 3 horas, se passar 1 minuto é notificado. Se o azulzinho passar, com aquela maquininha ali, detectar que passou do prazo, que seja 1 minuto, notifica, paga R$ 2,45. Isso aconteceu comigo aqui no centro, aí passou 2 minutos, eu perguntei do azulzinho, ele falou assim, senhor, passou 1 minuto, já é notificado. Aí, quando você estaciona logo no início, tem 15 minutos de prazo. A gente chega a 8 horas e não tem nenhum azulzinho. E o patrão desconta o horário que a gente chega atrasado. Fica aqui a minha registro aqui minha indignação aí com Zona Azul, tá? Band News Difusora e 20 minutos, tudo pode ficar. Carlos Alberto. Obrigada, Carlos Alberto, aí pela informação. É exatamente isso. Você passou 1 minuto, 2 minutos, eles não têm nem mesmo esse senso de humanidade de esperar. Tá vendo que a pessoa tá chegando, né? Vou esperar a pessoa, por que não? E a gente fala tanto, relata tantos problemas, inclusive essas próprias pessoas, esses agentes do Instituto da Zona Azul já sofreram algum tipo de até mesmo agressão por parte dos flanelinhas. A gente fala aqui também. É uma questão de você se acertar ali e não prejudicar ainda mais a pessoa que está trabalhando, que deixou seu veículo ali. Muitas das vezes tem uma ocorrência, tem uma situação grave para resolver e não tem tempo de ir. E outra coisa, se é para reclamar, a gente reclama também, porque às vezes você desce para colocar crédito no sistema Zona Azul, você não encontra um agente desse. Você tem que procurar, ainda tem essa. Não basta você estacionar, você tem que ir atrás dessa pessoa. Ou atrás de um lugar, atrás de um comércio que também... abasteça aí, né? Abasteça também, ou tire ali o ticket para você pagar. E se você não encontrar, você é impedido de fazer as suas atividades porque não encontrou ninguém, não encontrou um ponto de venda, e aí pode ser multado, inclusive. O chato é receber essa irregularidade, você pagar pela irregularidade, depois ainda receber uma multa. Tem gente até falando que os monitores apontam os carros que estão com irregularidades para os agentes de trânsito, eles vão direto no carro que tem irregularidade para lavrar a multa. Eu acho isso muito cruel, gente, porque não dói no bolso da pessoa que está fazendo isso. É muito cruel, é uma das situações que a gente está vendo que continua em irregularidade no Zona Azul, mas continua aí. É uma fábrica de multas. Sim. Aqui na área central de Manaus. Muito cuidado com o seu veículo e muito cuidado com os pontos que você tem aí na sua carteira. Verifique, porque isso funciona aqui, que é uma beleza. A indústria da multa. Sua viagem, com Ricardo Freire. Vindo a bordo, quando você faz uma pesquisa no Google sobre qualquer aspecto da sua viagem,
hotel, restaurante, atração, qual é o site que está sempre ali presente na primeira página, tipo assim, entre os 5 primeiros resultados? Aposto que é o TripAdvisor, que em inglês significa conselheiro de viagem e é disparado o maior site de conteúdo de viagem que existe. São quase 900 milhões de resenhas deixadas pelos usuários. Estima-se que o site seja visitado a cada mês por pelo menos 6 milhões de brasileiros na versão em português do site. Em algum momento da sua pesquisa de viagem, seja antes de viajar, seja lá no destino, você vai acabar dando pelo menos uma entradinha no Trip, que é como eu já ouvi muita gente chamar o site. Com as férias chegando, é uma boa hora para eu revisitar uma série de colunas que eu fiz já há uns 4 ou 5 anos, mostrando como entender melhor o conteúdo do TripAdvisor, como aproveitar a riqueza de informações que está lá e também como evitar as roubadas. Bom, um pouquinho de história. O TripAdvisor foi fundado no ano 2000 e no início tinha a intenção de ser um guia tradicional de destino, só que online, que era uma novidade na época. Mas daí eles inventaram um botãozinho onde estava escrito "Deixe aqui o seu relato" e catapumba, o site bombou com o conteúdo dos usuários, não com o conteúdo próprio deles. O TripAdvisor pode não ter inventado a internet participativa, a internet do conteúdo gerado pelo usuário, mas foi certamente o site que ensinou o público a usar a internet dessa maneira. Ao democratizar a publicação de opiniões, o TripAdvisor acabou funcionando como a primeira grande rede social. E hoje, mesmo com a imensa influência do Instagram e do Facebook como conselheiros de viagem, o TripAdvisor ainda continua bastante relevante. Então, se liga aí que essa semana eu vou ajudar você a extrair o que o TripAdvisor tem de melhor e de insubstituível e vou dar também dicas para escapar das dicas Uma dica de show, de teatro, de livro, de filme, no cinema ou em casa. Uma balada certa. Um restaurante para não errar. É isso. Na Band News FM, diversão e arte, comida e cultura tem sempre espaço. Para todas as idades e para todos os gostos. O que há de novo, o que há de interessante é o que há na Band News FM. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. 9h24. Mais um bloco do Band News Manaus com as atualizações do seu noticiário. Lembrando que você participa, nosso WhatsApp é o 993-519370, 993-519370. Ouvintes continuam reclamando do atraso na realização de podas de árvores na capital amazonense, fala Alex Ferreira. O corte e a poda de árvores só podem ser feitos mediante autorização do órgão ambiental responsável e quando a árvore apresenta risco de cair. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, SEMAS, é responsável pela concessão dessa autorização em Manaus. Ouvintes da Band News Difusora FM reclamam da demora do órgão em avaliar as solicitações. De acordo com a SEMAS, o corte e a poda de árvores são procedimentos preventivos que visam riscos de queda em casos de árvores que apresentem indícios de tombamento. 3 homens suspeitos de vários crimes, incluindo ameaça, grilagem de terra e homicídios no município de Humaitá, são presos em uma ação integrada da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Com o trio, os policiais encontraram 7 armas de fogo, incluindo 3 de grosso calibre. De acordo com a denúncia, o grupo chegava aos locais e expulsava os proprietários sob pena ou sob ameaça de serem mortos em caso de recusa. O pai e os 2 filhos serão indiciados por associação criminosa, porte ilegal de arma de uso restrito e por homicídios no distrito de Realidade. A Polícia Federal deflagra na manhã desta quarta-feira a operação denominada Eneagrama.
A ação é para desarticular esquemas de fraudes em prestação de contas envolvendo treinamentos no âmbito da regional do INCRA, em Rondônia. O prejuízo apurado até o momento é superior a R$1 milhão. Estão sendo cumpridos 5 mandados de prisão preventiva e 23 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 3ª Vara da Justiça Federal em Porto Velho, Rondônia. A ação acontece em Brasília, Porto Velho e Ouro Preto do Oeste, em Rondônia, Salvador e Curitiba. A safra nacional de grãos de 2020 deve bater recorde de mais de 240 milhões de toneladas. A informação é do levantamento sistemático da produção agrícola. As estimativas iniciais preveem uma redução de 7,5% na produção do milho e um crescimento de 6,7% na produção da soja. Mônica Bergamo, na Band News FM. Hora de conversar com a Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. O assunto hoje é o Supremo, né, Mônica? Exatamente. O Supremo Tribunal Federal ele vai decidir hoje, Barão, se o comerciante que declara, mas não paga ICMS, ele comete um crime, ainda que ele reconheça a dívida com o fisco, ainda que ele declare esse imposto, se ele não pagar, se isso é não um crime. A questão é super polêmica, porque o que se vai decidir, ao fim e ao cabo, é se é legítimo usar o direito penal como um instrumento de política fiscal. O que seria isso? Quer dizer, para arrecadar e para não deixar a pessoa não pagar, eu transformo a pessoa numa criminosa, né? Ou seja, quer dizer, não pagar imposto pode ser ou não considerado um crime. Hoje, se considera que não, que se você declara e não paga, você está inadimplente. Crime é quando a pessoa ou a empresa falsifica documento, inventa notas falsas, engana, burla o fisco para pagar menos. Agora, o simples não pagamento do imposto, ele seria um descumprimento, simplesmente eles chamam de descumprimento administrativo de natureza não criminal, diferente, portanto, da sonegação, da burla. Agora, o que entendem, nesse caso do ICMS, Barão, os que acusam, né, os que defendem que isso seja um crime, eles entendem que o ICMS, ele não é um imposto simplesmente que eu devo, ele é um imposto que está embutido no preço das mercadorias, ou seja, eu vendo um produto por R$10, R$1 é de ICMS e eu boto isso no preço. Se eu recebo esse R$1 e não pago o governo, eu estaria cometendo crime de apropriação indébita tributária, quer dizer, um crime que merece punição. Seria diferente de uma dívida de outros impostos, como, por exemplo, o imposto de renda, que é uma dívida pessoal, eu devo e não paguei. Não, aqui, no caso, o comerciante estaria se apropriando de um valor de um imposto e não estaria repassando ao governo. E o que dizem os defensores? Quer dizer, eles dizem que não é apropriação indébita, porque não é o consumidor que está pagando lá pelo sabonete, que está devendo ICMS, é sim o comerciante. Portanto, aquela dívida é do comerciante, ele não está se apropriando, simplesmente ele está devendo, né? Então, ele não se apropria de nada. Eles também sustentam que a Constituição proíbe a prisão por dívida. Então, portanto, você não poderia ter uma penalização, né, quando a pessoa está simplesmente devendo. Então é isso tudo que vai ser discutido hoje no Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento estava com o ministro Luiz Roberto Barroso, ele liberou para o julgamento do plenário, ele não quis decidir isso na turma, Barão, porque ele diz que existe uma relevância prática na matéria, quer dizer, que afeta dezenas de milhares de contribuintes em todo o país e que, portanto, esse tema deveria ser discutido por todos os ministros. Muito bem. Mônica Bergamo volta amanhã conversando com a gente nesse mesmo horário. Um beijo, Mônica. Até lá, hein? Boa sorte aí. Muito obrigado. Valeu. Beijo. Agora 9h30 na capital amazonense. A gente fala agora sobre um concurso de vídeo promovido pelo Ministério da Cidadania que vai oferecer R$2 milhões para produções de todo o país. Para falar sobre como é que vai funcionar o concurso, a gente conversa agora por telefone com o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cidadania, José Paulo Soares Martins. Secretário, seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar falando com vocês. Secretário, vamos começar aí explicando para os nossos ouvintes como é que vai funcionar esse concurso. Bom, primeiro é importante a gente ter presente
o significado do amor pela pátria. Eu acho que todos nós, cidadãos desse Brasil, temos imensas oportunidades aí de nos orgulhar do nosso país e também sabemos que existem muitas dificuldades a serem vencidas nesse imenso continente que é o nosso grande Brasil. E nesse sentido, a gente tem muita expectativa, todos nós como cidadãos, nos jovens. Os jovens são a grande esperança de que a gente possa fazer mudanças importantes na nação. E muitos jovens já estão realizando papéis importantíssimos dentro da sua comunidade, dentro do seu ambiente de escola, na sua família, no seu trabalho, com seus amigos. E o objetivo desse edital é que a gente possa ter um pouco dessas experiências maravilhosas que certamente esses jovens possuem, registrados e pudermos dar uma premiação para esses registros. Então esse é o grande sentido desse edital, é a gente procurar capturar experiências importantes que jovens tenham realizado ou que eles observem nas suas comunidades e que reforcem o papel da formação da cidadania, o amor pela pátria, o bem comum, valores que são super importantes dentro da nossa sociedade. Então, nesse sentido, se abriu esse edital e nós esperamos que os jovens recebam bem e façam as suas inscrições dentro desse processo. Secretário, quem pode participar? Bom, são jovens de 12 a 18 anos que podem fazer a participação, não existe nenhum outro pré-requisito que não seja essa faixa de idade. Eles fazem a inscrição por meio do site cultura.gov.br, Amor pelo Brasil, que é o ambiente em que eles podem fazer essa sua inscrição, e o que eles precisam é montar um pequeno vídeo retratando a sua experiência ou a experiência da sua comunidade que eles entendem como relevante dentro desse cenário aí de amor pela pátria. Esse vídeo, essa produção que é feita, ela tem alguma divisão de categoria ou não? Não, existem assim, a ideia é que todos os estados brasileiros estão convidados a participar, os jovens de todos os estados. Nós vamos ter são 351 vídeos ao todo que serão premiados. Nós inicialmente vamos premiar vídeos por estado, são os 12 melhores de cada um dos estados, que vão receber, cada um deles, R$3.000. E depois, entre esses 12 melhores de cada estado, são escolhidos os 5 melhores do Brasil, em que a gente vai ter, então, premiações diferenciadas. O melhor vídeo vai receber mais R$20.000, o segundo melhor mais R$5.000, o terceiro melhor mais R$10.000, o quarto mais 8 e o quinto mais R$6.000. Então vejam que além da oportunidade deles estarem ajudando o país, mostrando suas boas experiências, eles vão ter uma remuneração legal aí para poder utilizar ou na sua formação ou eventualmente em alguma diversão que faça parte da formação deles nesse período importante da vida, que é essa fase de adolescência. Secretário, como faz para fazer a inscrição? Bom, a inscrição, como eu já comentei, é feita pelo site. Basta entrar lá no www.cultura.gov.br, Amor pelo Brasil, e vai encontrar lá as condições para fazer toda a sua inscrição. É um processo extremamente simplificado para que a gente tenha toda a facilidade para os jovens poderem participar desse concurso. Perfeito, está aí essa oportunidade, né, para jovens de todo o país participarem. Serão premiados aí mais de 350, né, secretário, essas produções. 351. Essas produções são feitas de que forma? Eu vi que pode ser feito também pelo celular ou precisa de todo um aparato, um equipamento? A ideia é que a gurizada use o seu smartphone para fazer a filmagem. Então isso é um equipamento do dia a dia da maioria da nossa população. Sim. Então incentiva a utilização desse aparelho. Perfeito. A gente conversou aqui no Band News Manaus com o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cidadania, José Paulo Soares Martins. Secretário, muito obrigado pela participação. Fica aí o convite para estar conosco em outras participações também. Nós é que agradecemos a oportunidade. Bom dia. Bom dia. Agora em Manaus, 9h36. Projeto que reformula as regras de incentivo à tecnologia da informação é aprovado. Os detalhes a gente confere agora com Alex Ferreira.
O projeto da nova Lei de Informática, aprovado nesta terça-feira em Brasília, atende às exigências da Organização Mundial do Comércio, OMC, e assegura investimentos na Zona Franca de Manaus, ZFM. As aprovações foram feitas pelas comissões de Ciência e Tecnologia, CCT, e de Assuntos Econômicos, CAI, e tiveram parecer do senador Plínio Valério, do PSDB. A OMC exige que o Brasil elimine alguns benefícios concedidos às indústrias do setor de informática até o dia 31 de dezembro de 2019. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Omar Aziz, do PSD, disse que a lei pretende preservar a competitividade tanto do setor nacional quanto da Zona Franca. Principalmente nos componentes. Porque se você muda o PPB, como eles tinham mudado, a pessoa não precisa mais comprar nenhum componente brasileiro. Então, todos os bens de informática que são produzidos no Brasil, e principalmente na Zona Franca, poderiam ser importados com IPI. De que forma? Você paga o IPI e o governo depois de ressarce esses 15%. Isso daria uma renúncia de quase 20 milhões. O texto aprovado nas comissões não teve resistência por causa de um acordo com o governo federal para pôr fim ao impasse com relação às garantias de competitividade do polo de componentes. O vice-governador do Amazonas, Carlos Alberto Almeida, disse que qualquer modificação que exista no sistema produtivo ou de incentivo preocupa o modelo Zona Franca de Manaus. A nossa preocupação é fazer discussão nesta semana, porque essa discussão ela é crucial para que nós possamos dar um rumo de forma democrática a respeito dessa política de incentivos. Aqui no Senado é o melhor caminho, esperamos que isso seja discutido ainda na data de hoje, em sentido mais produtivo, mais efetivo para o Estado do Amazonas. No parecer aprovado nesta terça-feira, estão neutralizadas eventuais perdas no setor de informática do Polo Industrial de Manaus, PIM, e garante que o valor do investimento em pesquisas feito pelas empresas da região para desenvolver os produtos seja abatido na base de cálculo de tributação do produto final. Portanto, o projeto foi aprovado na comissão e segue com pedido de urgência para o plenário do Senado, e a previsão é que seja votado ainda hoje. 9h38 agora, uma medida provisória que regulariza de regularização de posses rurais é assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente tem informações direto de Brasília com João Pedro Melo. O presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que destina a regularização de posses em áreas rurais. Essa assinatura ocorreu no Palácio do Planalto e o evento contou com a presença de ministros como Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, e Tereza Cristina, da Agricultura. O texto prevê a legalização de 300 mil posses em assentamentos, das quais quase 130 mil fazem parte da Amazônia Legal e representam cerca de 86%. Durante o evento, também foram anunciados outros 2 decretos que, junto com a MP, formam um pacote de ações do Executivo com relação ao tema. Na assinatura, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Executivo tem tentado atender aos desejos da população, inclusive antecipando problemas. Nós tivemos liberdade para escolher os nossos 22 ministros. Eles devem lealdade a vocês e ao povo também, e não a partido político. Busca se antecipar a problemas e a resolver questões que há décadas estavam esquecidas. Na prática, a ação dará um caráter legal à utilização de tecnologias remotas para a checagem e vistorias de informações. Com isso, a ideia é diminuir a burocracia com relação a pedidos de regularização, além de diminuir as fraudes, como destaca a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Agora teremos uma solução única, válida em todo o país, para um problema antigo, secular, que é a regularização fundiária. Porque estamos desburocratizando e tornando mais rápido o processo de titulação, mediante o uso de tecnologias, satélites e drones, sem deixar de cumprir nenhuma exigência legal. Segundo o governo, o novo processo de regularização diminui o número de declarações para a legalização das ocupações. Vale lembrar que a regularização desses assentamentos tem sido uma reivindicação de governadores dos estados do Norte e Nordeste. A justificativa é de que a ilegalidade aumenta os riscos de desmatamento e atrapalha a arrecadação dos impostos pelos governos locais. Além disso, a expectativa é de que sejam destinados 140 milhões de reais para a região da Amazônia Legal, vindos de um fundo da Petrobras, que foi obtido na Operação Lava Jato. Aqui um assunto que não acaba e não fica pouco: poluição sonora. As zonas sul e centro-sul da capital amazonense concentram as principais denúncias de poluição sonora. A gente tem agora os detalhes com o Maurício Max.
A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, afirma que 75 bares e casas noturnas tiveram alguma irregularidade relacionada à poluição sonora entre 2017 e 2019 em Manaus. Mais de 3.200 denúncias sobre o problema foram feitas este ano, segundo o último balanço divulgado pela pasta. Para combater o crime, donos dos estabelecimentos foram convocados para participar de reuniões de alinhamento de conduta para a legalização dos empreendimentos. O encontro deve acontecer a partir da próxima sexta-feira, dia 13. O diretor de fiscalização da SEMAS, Enéas Gonçalves, afirma que o aumento das denúncias motivou as providências. Nós temos tido uma demanda muito grande de denúncias referentes às poluições sonoras. E isso, pelos nossos indicadores levantados, isso direciona a grande maioria de estabelecimentos comerciais, né, de bar, de restaurante, de casa de festas, casa de eventos. A convocação também atende à recomendação feita pelos Ministérios Públicos Federal, Estadual e de Contas do Amazonas. Enéas também diz que a maioria dos casos de poluição sonora se concentra nas zonas sul e centro-sul da capital. Quase em torno de 60% onde está alocada a maior quantidade de estabelecimentos. Você vê aí Vera Alves, a área do Parque 10, né? A área da Cachoeirinha, são áreas com essa atividade e bem pesado, bem forte na cidade. O funcionário público Sandro Rodrigues sofre com um constante barulho de som em festas realizadas na Arena da Amazônia. Tenho um filho que ele tem 8 meses, que eu literalmente tinha uma discoteca dentro do meu quarto e não conseguiu dormir nem eu nem o bebê. A SEMAS diz que recebe um número cada vez maior de denúncias por poluição sonora. A maioria é de estabelecimentos situados em zonas residenciais que foram ao longo do tempo se transformando em áreas comerciais. Rede Band News FM. Você sintoniza no rádio em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Brasília, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Vitória, Goiânia. E pela internet, no computador ou no aplicativo Band Rádios no seu smartphone, você ouve em qualquer canto do planeta. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 9h43, é inaugurado na próxima sexta-feira em Manaus o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Região Norte. O evento contará com a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o governador do Amazonas e demais governadores da Região Norte. O centro será responsável pela coleta, análise e disseminação de inteligência para tomadores de decisões dos estados e demais agências de inteligência de segurança pública do país. A Secretaria de Estado da Fazenda, a Cefaz, realiza hoje o último sorteio da campanha Nota Fiscal Amazonense a partir do 12h30. No total serão sorteados R$105 mil em prêmios. A transmissão do sorteio será ao vivo pela internet nas redes sociais da Cefaz. Quase 1.700.000 famílias do norte do país recebem a 13ª parcela do programa Bolsa Família até 23 de dezembro. O repasse do benefício extra acompanha o pagamento mensal, o que significa, neste mês, o valor em dobro. Na região, mais de 723 milhões de reais serão pagos aos contemplados. Em todo o país, mais de 13 milhões de famílias recebem o Bolsa Família. O volume de vendas do comércio varejista teve um aumento de 0,1% na passagem de setembro para outubro deste ano. Segundo dados da pesquisa mensal de comércio divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é a sexta alta consecutiva do índice, que acumula crescimento de 2,7% no período. Na passagem de setembro para outubro, outras 6 das 8 atividades pesquisadas também tiveram aumento do volume de vendas. E ele está chegando. Boemba, boemba. Com José Simão. Fala, Cima! Buenos dias, Barão. Acorda, macacada. É isso aí, presidente. Simão, fim do ano tá chegando, hein?
Faltam quantos dias inúteis? Mais ou menos por aí. 20 dias inúteis. Vai acabar o ano da zica. Nossa, 2019. Tá louco, viu? Mas eu tenho aqui, tem gente que lucra com isso. Por exemplo, eu tenho aqui um anúncio de fim de ano. É mesmo? Qual é, Simão? Alugo peça de picanha para selfies de churrasco de final de ano. Boa ideia. Não é uma boa ideia? É a picanha ostentação. É picanha que os chineses não comeram ainda. Então tá aqui para quem quiser. Alugo peça de picanha para selfies de churrasco no final de ano. Não pode morder, né? Não pode morder. Não pode danificar. De jeito nenhum. Pega aquela peça de picanha, reúne a galera toda, tira o selfie e devolve. E devolve a picanha. Isso, muito bem. Pra botar no Insta, aí no Twitter. Ô Simão, você sabe que aconteceu ontem um caso, né? Todo dia se traz aqui um quadro que é predestinada, né? E ontem você trouxe a participação de uma personagem para esse quadro chamada Silvia Malpaga. Você se lembra? Sim, administradora de condomínio. Exato. Agora, a pessoa mais mal paga da vida. Ela mesma, aí, ó. Só que tem um detalhe, Simão. A Silvia é ouvinte aqui da Band News FM. A Silvia Malpaga. Ligado. Né? E ela mandou um áudio aqui pra gente. Ouve aí, Simão. Opa, ei, Silvia! Oi, pessoal da Band News, tudo bom? Aqui quem fala é a Silvia Mangini Malpaga, que vocês acabaram de falar. E eu sou síndica de alguns condomínios, sou administradora de alguns condomínios há muitos anos, acho que há 40 anos eu trabalho nessa área, nessa árdua profissão. E é isso, eu tô ligando para dizer oi para vocês. Que demais. Eu existo mesmo, tá? Eu tô por aqui. Beijo Valeu, pra vocês. Silvia. Eu gostei muito da homenagem, viu? Demais. Beijão pra todo mundo aí. Homenagem. Silvia Cristina, um beijo. E espero que você não seja mais mal paga. Tá vendo só? Presidente Zé Simão, um abraço. Hasta amanhã, Zé Simão. Hasta amanhã, minha gente. 9h49. O orçamento do ano que vem já pode ser votado no Congresso Nacional em Brasília. As informações com o Ricardo Viula. O Congresso está agora liberado para votar o orçamento federal do ano que vem. Deputados e senadores terminaram de analisar os últimos 4 vetos presidenciais feitos na mini-reforma eleitoral sancionada em setembro. Os vetos que travavam a pauta de votações do Congresso foram mantidos pelos parlamentares. Destaque para a rejeição da regra que permitia o uso de dinheiro do fundo partidário para pagar multa eleitoral. Também continua o veto à brecha para que condenados com base na lei da ficha limpa pudessem concorrer, mesmo ainda inelegíveis. Para o líder do Cidadania na Câmara, Daniel Coelho, a pressão popular será ainda maior quando os parlamentares votarem o valor do fundo eleitoral para as eleições municipais do ano que vem. Quase todos os brasileiros estão acompanhando e sabem que ele vai a voto na semana que vem. Então, há realmente uma grande expectativa de que essa pressão ela ajude a derrubar esse aumento de 3,8 bilhões do fundo eleitoral. A verba para financiar campanhas eleitorais de prefeitos e vereadores no próximo ano vai ser fixada na Lei Orçamentária Anual de 2020, medida que deve ser votada na semana que vem. A proposta enviada pelo governo prevê um montante de 2 bilhões de reais para o fundo eleitoral. Já o líder do PT no Senado, Humberto Costa, destaca que há um amplo acordo entre a maioria dos partidos para o valor subir para quase o dobro, 3 bilhões e 800 milhões de reais. Foi a esse número que se chegou como um número adequado para uma eleição que tem um número muito maior de candidatos. A quantia já foi aprovada pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso, mas nos bastidores há negociações em andamento para buscar um meio termo em torno de 2 bilhões e meio de reais para o fundo eleitoral em 2020. 9h51. Beneficiários já podem receber o 13º salário do Bolsa Família no Amazonas. Fala Maurício Max.
Segue até o dia 23 de dezembro o pagamento da 13ª parcela do programa Bolsa Família no Amazonas. O estado deve receber pouco mais de R$ 180.430.000, recurso que será destinado a 387 mil famílias. O repasse extra acompanha os valores de dezembro. Isso representa a mensalidade em dobro. A agricultora familiar Erivana Loyola é mãe de 2 filhos. Ela conta como a 13ª parcela irá ajudar no orçamento da casa. É uma conta de luz, material para a escola, às vezes sandália, roupa para criança, remédio, vem na hora certa. Às vezes não dá, mas você sabe que você vai receber, que você, uma boa parte das coisas que você precisa, você vai conseguir. No total, mais de 5 bilhões de reais serão pagos a mais de 13 milhões de famílias em todo o Brasil. Quase 1.700.000 desses grupos são do norte do país. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, fala sobre o orçamento neste fim de ano. As famílias que recebem Bolsa Família vão agora em dezembro, vão receber a parcela de dezembro e mais a parcela do 13º, e é uma maneira de reforçar o Natal aí das famílias mais pobres do Brasil. O programa atende às famílias que vivem em situação de extrema pobreza com renda por pessoa de até R$ 89 mensais e na pobreza com renda até R$ 178. 9h52, agora as informações do esporte com Patrick Vieira, que fala sobre Copa do Brasil e quais os possíveis adversários do Manaus e do FAST, né, Patrick? Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. E bom dia aos ouvintes. Sim, com o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil de 2020, marcado para a tarde da quinta-feira, a partir de 1h da tarde, daqui de Manaus, a CBF divulgou nesta quarta divisão dos clubes por potes, que permitiu que cada um dos 80 participantes tomasse o conhecimento dos possíveis adversários. Os únicos representantes do Amazonas na competição nacional, né, são o Manaus FC e o FAST, que estão no pote F. Os adversários vão sair obrigatoriamente do pote B, que são eles: Ceará, Goiás, Ponte Preta, Avaí, Coritiba, Atlético Goianiense, Paraná, Figueirense, Paysandu e Juventude. Aí a gente vê times de Série A, Série B, Série C também, né? E agora que o nosso Manaus subiu para a Série C e o FAST também é nosso representante na Série D. São times aí de altíssimo nível. E Patrick, São Raimundo é julgado por final da Série B. Como é que aconteceu? Isso, o Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas determinou que o São Raimundo fosse punido com a perda de 5 mandos de campo e multado em R$1.000 por conta da briga da torcida no final da Série B deste ano contra o Amazonas FC. O julgamento, que ainda cabe recurso, foi nesta segunda-feira. Com a decisão, o clube não poderá atuar no estádio Ismael Benigno Acolina em seus 5 primeiros jogos como mandante na Série A do Amazonense de 2020. A equipe terá de jogar em outros estádios da capital amazonense. É muito triste o que aconteceu, né? Mas é justo essa punição, né? E vale a gente ressaltar que cada vez que o público que vai ao estádio ter esse tipo de atitude, quem vai ser punido é o próprio clube. É o próprio clube. Então não adianta você brigar, agredir por conta do meu time, mostrando esse patriotismo com o seu clube, sendo que na realidade você está prejudicando a própria equipe que você torce. Patrick, vamos falar agora sobre a dupla campeã do Amazonas FC, que volta ao Nacional. Quem são esses? Isso, campeões da Série B do Campeonato Amazonense pelo Amazonas FC, o zagueiro Rafael Vitor e o lateral Paulinho, ambos vinculados ao Nacional, retornaram de empréstimo e já têm seus nomes até publicados no Boletim Informativo Diário, o BID, da CBF. A dupla renovou com o Leão da Vila Municipal até o fim de 2020, quando o clube irá disputar, além da elite estadual, a Série D do Brasileirão. Na onça pintada, quem mais recebeu oportunidades foi o Rafael, que foi titular em 4 dos 5 jogos da equipe na campanha do acesso. Paulinho atuou 3 vezes. Bom, tá aí as informações do esporte. Rapidamente dá tempo do resultado da Champions League? Assim, ontem tivemos os jogos da Champions League, né? O Barcelona ganhou de 2-1 da Inter de Milão com o time B, né? O brasileiro Neto, o goleiro do Barcelona, brilhou nesse jogo. O Napoli ganhou do Genk lá na Itália por 4-0 e o Liverpool ganhou do Salzburg por 2-0. Hoje a gente tem outros jogos, né, que a gente vai acompanhar e dar o resultado amanhã. Perfeito. Obrigado, Patrick, pelas informações e até amanhã. Até amanhã, Arthur, Samara e os ouvintes.
Band News Informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila, ainda falando com os nossos ouvintes, né, o casal Valdir e Rosana, ele quer perder um pouquinho de massa gorda, principalmente ali gordura, né, no abdômen, mas ele quer ter mais força e disposição, a Rosana quer ter mais força e disposição, eles querem ter saúde, né, eles querem ter pique para treinar, para viver. Né, foi o que deu para entender aqui do e-mail que ele nos mandou. E ele falou, você já explicou um pouquinho, mas eu queria detalhar um pouquinho melhor esse tópico. Ele falou que acha importante a elevação da frequência cardíaca. Então, ele, em algum momento do treino, ele faz alguns movimentos, alguns exercícios para que isso aconteça. Qual é a importância da elevação da frequência cardíaca num treino? Bom, ela é fundamental, inclusive, para se caracterizar um treino, né? Então, a gente tem uma frequência cardíaca que a gente chama de repouso, que é quando a gente está parado ou sentado. A gente tem a frequência cardíaca basal, quando a gente acorda, e tem a frequência cardíaca de treino, ou quando você está ativamente fazendo alguma coisa. Então, a gente precisa ter uma elevação de frequência cardíaca. A gente precisa ter a produção de hormônio, a gente precisa ter um transporte de oxigênio, a gente precisa ter um transporte sanguíneo para alimentar essa musculatura que você está solicitando. Vai acontecer naturalmente. Isso não tem como. É claro que a frequência cardíaca é mais alta dependendo da intensidade do exercício, da quantidade de massa muscular que a gente, inclusive, está sendo solicitada e da intensidade que você coloca, né? Então, ali do peso que você coloca. Então, quanto mais musculatura a gente solicita ou tem uma movimentação maior, seja com carga ou simplesmente do grau de movimentação, maior vai ser essa nossa frequência cardíaca. E ela é interessante por quê? Porque são os nossos metabolismos. Então, a gente tem um metabolismo aeróbico, anaeróbico, onde a gente queima mais gordura, onde a gente queima menos gordura, onde a gente tem uma predominância de nutrientes que a gente usa como fonte de energia, e isso faz total diferença não só para o resultado final do treino, mas para caracterizar o tipo de treino que você quer ter, né? O Valdir e a Rosana falaram para a gente que eles fazem sempre o mesmo intervalo entre os exercícios, de 30 segundos. É importante que isso seja reavaliado, não que esteja ruim, mas os treinos têm que ter características diferentes e o intervalo é fundamental para determinar que tipo de treino é esse. Tem alguma dúvida? Manda aqui para nós. informa@bandnewsfm.com.br. Você sintoniza 93.7. Band News Difusora FM Manaus. Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento. E as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica, com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Aqui, neste exato ponto do seu dial, 93.7, você tem jornalismo de credibilidade, chamativo, cidadão. Notícias do Brasil e do mundo, e aqui da região, atualizadas em jornais a cada 20 minutos. Começam amanhã as audiências. Donald Trump se envolve em mais uma polêmica. Traz uma pesquisa que tenho certeza interessa. Informação do tempo. Tem uma condição de tempo mais seco. Dos aeroportos, do trânsito. FM 93.7. Um time de âncoras e colunistas sem comparação no rádio. Não é o tribunal que está julgando de maneira inédita. O americano não é tão bonzinho assim. Chegando ao aeroporto de Valença, você pega um táxi. Imagine que você vai abrir a sua geladeira e a caixa de leite vai conversar com você. A memória está diretamente conectada. Tem problema de dores nas costas. Uma criança se desenvolve melhor na companhia de outras. Para que desembolsar R$700? Você pode pagar uma parcelinha de apenas 10%. Aí você refogou tudo bem, aí você separa. Band News Difusora FM Manaus. Agora 10 em ponto na capital amazonense, o fim do Band News Manaus de hoje, mas amanhã prometemos voltar com muita informação para você, eu e Samara Souza. Antes de ir, tem informação de trânsito, tem forte retenção neste momento no começo da Avenida Rodrigo Otávio. Tem uma ocorrência de trânsito justamente passando ali o IMPA,
Onde está essa ocorrência de trânsito? Provavelmente um acidente. Deixa o trânsito travado na rotatória. Está também travando o trânsito na Avenida André Araújo, sentido centro-bairro. Então, muita atenção. Quem puder evitar no momento esta área da cidade, evite. Arthur, Tchau, Samara. Fique agora com Band News no meio do dia. Agora, Band News no meio do dia, com Felipe Bueno e Carla Bigato.